Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma transmissão aqui do FDC Legacy Talks. Eu sou o Tomás Castilho e estamos chegando no final da nossa temporada e para fechar aqui, para trazer esse season finale, a gente trouxe aqui o Valdemir Bertolo. Falei certo seu nome, né, Valdemir? Muito certo. CEO da Serasa Experian. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Valdemir? Obrigado a vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente com você, Tomás, hoje nessa quarta-feira, logo de manhã, para fazer esse podcast com vocês. Muito Exatamente, para quem não sabe, a gente está gravando numa quarta-feira de manhã, enfrentei trânsito para chegar aqui, inclusive, né, e aí... tudo para acontecer no último episódio, tá? Então, normal, essas coisas acontecem mesmo, mas estamos aqui para fazer essa conversa sensacional com o Valdemir. E antes da gente começar, até acho que é interessante a gente contextualizar o negócio. Valdemir, acho que todo mundo que está nos assistindo já ouviu em algum momento a palavra Serasa. E em diferentes contextos, né? Assim, para bem ou para mal. Mas eu acho interessante a gente contextualizar o que faz a Serasa Experian. A Serasa Experian existe no Brasil há 56 anos, né? Obviamente que começou trabalhando mais para prestar serviços para os bancos, depois foi evoluindo. E, obviamente, mais recentemente foi adquirida pela Experian, que é um grupo, obviamente, inglês, né? Com sede na Irlanda. E a Serasa é muito mais do que as pessoas, na verdade, imaginam, né? Que é a parte mais de negativação. Vou te dar a ideia. Acho que antigamente ter o nome na Serasa era muito negativo, né? Hoje não, nós temos 100 milhões de pessoas conectadas na nossa plataforma de consumidor, onde a gente dá educação financeira, a gente ajuda a fazer quitação de dívidas, a gente facilita o processo de acesso a crédito, promove também muita educação financeira. Então tem muitos outros serviços, né? Mas todos eles voltados ao mercado de soluções financeiras, né? Esse é o core business nosso e prevenção à fraude. Também temos mais de 350 mil clientes de pequenas e médias empresas, então tem um portfólio bastante amplo, Tomás. Legal demais. E assim, é legal a gente começar até contextualizando o negócio em que você se encontra hoje como CEO, Valdemir, porque se a gente pegar a sua trajetória, você passou por PepsiCo, Cargill, Hilton, negócios completamente diferentes uns dos outros, né? Como é que essa trajetória diversa, ela contribuiu para você construir a sua visão de negócio hoje? Cada negócio tem a sua peculiaridade, tem os seus desafios, né? Obviamente que quando eu trabalhava no Hilton eu era bastante jovem, ainda estava me formando na universidade, tinha terminado, na verdade, de me formar, ainda estava no processo mais de amadurecimento. Mas cada empresa, com seus desafios peculiares, com sua cultura muito peculiar e própria, vai formando, vai talhando a gente, né, para enfrentar diferentes desafios no dia a dia. Eu acho que essa trajetória foi me robustecendo como pessoa, me robustecendo como profissional e criando uma das coisas que eu considero mais característica minha, que é essa flexibilidade, né, de trabalhar em diferentes ambientes, diferentes circunstâncias. Isso até rima um pouco com as suas experiências internacionais, né? Você teve em Japão, Estados Unidos, pela nossa pauta aqui, América Latina como um todo, mas criou-se aí um mosaico cultural interessante, né? Tanto de suas experiências profissionais quanto das vivências culturais que você teve. Você acredita que isso também, de alguma maneira, te ajudou a construir o Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian hoje, que é capaz, de alguma maneira, trazer essas características diferentes de lugares diferentes que você viveu? Sim, cada cultura tem a sua peculiaridade também, né? Então, conseguir resultados no Brasil, trabalhando aqui nas circunstâncias que temos no Brasil, é muito diferente das circunstâncias que a gente tem na América Latina, apesar de uma certa proximidade cultural com a América Latina, mas é muito diferente de você engajar, por exemplo, um japonês num projeto que você está desenvolvendo, ou um americano, ou alguém de outra parte, né, da nossa cultura, que é diferente. Então, os motivadores são diferentes e você conseguir resultado em diferentes culturas também é uma característica interessante de desenvolvimento da sua capacidade de liderança, né? Então, não dá para aplicar as mesmas ferramentas que a gente usa no Brasil, muitas vezes na China, por exemplo, ou em outro lugar. São culturas diferentes, propósitos diferentes, então
essa adaptação é muito importante para você conseguir engajar as pessoas e conseguir eventualmente ter um outcome, ter um resultado positivo. Muito bom. E aprofundando um pouco até nesse aspecto do seu perfil de liderança e na construção que a gente fez da pauta aqui, que tivemos uma série de informações a respeito de Waldemir Bertolo. A palavra adaptabilidade apareceu mais de uma vez, né? Sim. Onde se colocou que você... colocou-se você como um líder adaptável. Uhum. Queria que você definisse pra gente o que é ser um líder adaptável na sua visão. Olha, a adaptação vem justamente dessa questão das circunstâncias que você está operando, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem que ter essa flexibilidade e adaptação porque o cenário muda constantemente. Então, assim, você tem que ir evoluindo, você tem que se adaptando às circunstâncias, né? Para você conseguir, em diferentes circunstâncias, no final do dia, ter um resultado positivo. Obviamente que aqui no Brasil, e principalmente mais recentemente, a gente está vivendo altos e baixos. Então, você imagina, se você ficar tentando fazer da mesma forma, do mesmo jeito, a chance de você ter um resultado positivo é muito pequena. Então, essa adaptação é se ajustar às circunstâncias e procurar, dentro daquelas circunstâncias, extrair o melhor que você pode e, obviamente, estar à frente, né, dessas mudanças, entendendo quais são as tendências e ajustando, obviamente, seus produtos, suas ofertas, seus serviços, e ajustando a empresa para se adaptar rapidamente às novas circunstâncias que mudam eventualmente cada dia, né? Quando eu ouço você respondendo agora e eu ouço falar sobre um líder adaptável, eu imagino que seja alguém que não tem tempo fácil, né? E você falou do Brasil, o nosso cenário, assim, historicamente, ele é uma montanha-russa em vários aspectos. É possível encontrar paz sendo um líder, sendo um CEO, na sua visão? Muita. Eu acho que depende muito do seu estado de espírito e como você encara as coisas, né? Eu sempre me guio, obviamente, por um propósito e pelos meus valores. Então, assim, quando eu estou fiel aos meus valores e sei que eu tenho um propósito claro, né? Isso me deixa tranquilo. E, obviamente, que essa tranquilidade vem de uma outra característica interessante, do seu time, né? Você nunca está sozinho. Uhum. O CEO ele está muito longe de fazer as coisas, né? Ele dá, obviamente, né, a estratégia, procura moldar a estratégia, mas no final do dia, o time é o que vai realmente gerar esses resultados. São essas pessoas que fazem com que você alcance os resultados. E no final do dia, a gente tem que se divertir um pouco no trabalho, tem que se divertir com as pessoas com as quais a gente trabalha, e isso faz você se sentir bem. É muito mais a forma como você encara os desafios do que os desafios em si. Então, você pode encarar os desafios e sofrer muito com isso, ou você usar aquilo como aprendizado, engajar as pessoas e tirar o melhor proveito daquela circunstância. Obviamente que se o país ajudasse um pouco mais, seria melhor, tá? Não estou dizendo que eu estou gostando desses desafios todos os dias, não. Não, tranquilamente, sim. E você falou um ponto legal de associar-se ao time, né? De você ter uma equipe, de ter pessoas próximas de você, que te ajudam até a suportar muito do peso da tomada de decisão, do cenário, etc, né? Em contrapartida, muito se ouve da ideia de que o CEO, o líder, ele tem uma posição mais solitária porque ele não tem necessariamente um mentor, alguém que esteja muito próximo dele para auxiliá-lo numa tomada de decisão, enfim, numa reflexão muito séria sobre o negócio. Você se vê dessa maneira também? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos você tem que tomar decisões e as decisões mais difíceis, elas são as decisões que envolvem você mexer com as pessoas. A empresa vai evoluindo, a empresa vai se adaptando, como eu falei, e às vezes há necessidade de você mudar uma gerência, você mudar pessoas, às vezes o que você tem que fazer toca a vida das pessoas. Esses são os momentos mais difíceis, né? Porque você sabe, né, eu pelo menos, e acho que muitos CEOs têm consciência de que aquilo de uma forma ou de outra vai impactar a vida das pessoas. E aí você, né, tem um processo aí de internalização daquela decisão, porque você sabe que aquilo
é melhor para a empresa, ou você busca fazer o que é melhor para a empresa, mas também busca fazer o que é melhor para todos, né, para o todo conjunto, né, que trabalha na empresa, seus clientes, seus fornecedores, seus acionistas, mas você sabe que de uma forma ou de outra vai também impactar Sim. a vida de outras pessoas e nem sempre isso é positivo para aquelas pessoas naquele momento. Depois as coisas se ajustam, né? Sim, acho que toda decisão tomada por um líder, ela vem imbuída da responsabilidade dos efeitos que isso vai causar em toda a cadeia, né, de colaboradores, de famílias, né? Então acaba sendo uma responsabilidade a mais que você tem, né? Sim. E esse momento é um pouco mais solitário. Sim. Ele é um pouco mais difícil e mais solitário. Obviamente que você sempre vai ter o RH te apoiando, vão ter outras pessoas te apoiando, mas no final do dia é a sua decisão, né? Com certeza. E falando também em questão a times, né? Pensando nessa ideia de que você também se apoia a pessoas as quais estão trabalhando com você, também a gente tem uma informação aqui da ideia de se desenvolver uma equipe que é capaz de inovar, mas também tenha certa segurança nesse movimento de inovação, né? Muito que a gente vê nas empresas é a impossibilidade de inovação, muito pela questão de custos, que isso demanda tempo. Como é que você lida com inovação na sua equipe, na sua empresa? Há sempre um conceito, né, que a pessoa inovadora é uma pessoa, né, totalmente diferenciada. Aí sim, também tem isso, né? Uhum. Mas, na verdade, dentro de uma empresa maior, a gente tem estruturas para fazer isso, a gente tem processos para fazer isso. Por exemplo, na Serasa Experian, a gente tem um processo que se chama Atina, e, na verdade, ele é um framework, né? É um modelo de trabalho, onde a gente estimula as pessoas a trazerem as suas ideias, e aí, através do processo, a gente começa a validar se aquela ideia realmente tem possibilidade de ser escalada no mercado, se tem viabilidade econômica para se fazer aquilo. Sim. Isso é um apoio constante. Então, as pessoas acabam tendo o ferramental para transformar a ideia realmente numa ação estruturada e se desenvolver. Então, é tecnologia, é processo, é treinamento. E, obviamente, que quando você proporciona esse ambiente onde aprender e trazer as ideias recebe incentivo, as pessoas vão automaticamente trazendo para a mesa essas discussões. Então, não é assim só estimular uma ou outra pessoa, é tentar estimular a empresa toda a buscar a inovação constante. Pode ser de produtos, mas também pode ser de processos internos da empresa. Entendi. Cada pessoa pode inovar no seu dia a dia também. Então, esse é o estímulo. Tecnologia, processos, treinamento e, obviamente, um ambiente que favoreça, inclusive, a aceitar que o erro faz parte do processo de aprendizado e de melhoria constante. E pensando no negócio da Serasa Experian, que hoje é basicamente uma empresa digital, né? Vocês trabalham nesse ambiente digital. Então, a gente tem essa ideia de sempre assimilar a inovação ao digital, mas faz sentido falar que isso faz parte, é uma condição sine qua non do negócio hoje. Vocês sempre buscarem uma inovação, mesmo que isso, de alguma maneira, demande tempo e demande investimento para que essas inovações aconteçam. Faz sentido isso? Total, né? Principalmente porque a gente trabalha com a tecnologia e a tecnologia muda diariamente agora, né? Então, agora estamos falando, tem todo esse boom da inteligência artificial, mas a gente já trabalha com inteligência artificial tem 15 anos. Que Sim. Agora tem a inteligência artificial generativa, né? Então é outra escala, mas todo dia a gente tem desafios de se manter atualizado, de trazer novas tecnologias, de desenvolver novos produtos. E, obviamente, que isso faz parte quase que do DNA da companhia, porque nós somos, sim, nós já nascemos digital, né? A gente não tem um produto físico para entregar para as pessoas. A gente entrega inteligência, entrega dados, entrega soluções para tomada de decisão. Então, é sempre digital. Sensacional. E vou até pular uma parte aqui da nossa pauta para voltar depois, que a gente começou a falar de inovação. Eu acho que é interessante a gente não cortar esse tema, que até um dos grandes desafios do setor hoje, principalmente o digital, é a busca de talentos, né? A ideia de trazer pessoas que trabalhem com... que tenham características muito...
muito valiosas para o negócio, né? Tem um amigo, inclusive, que é um executivo, que ele fala que, quando ele vai falar em relação a cientistas de dados, por exemplo, os cientistas de dados unicórnio, o que ele fala é aquele que sabe de matemática, estatística e storytelling. Sim. Então a gente está falando de um ponto específico ali. Como é que vocês lidam na Serasa Experian com essa ideia de buscar talentos e manter talentos? Tem várias nuances, né, no que você acabou de colocar. Primeiro, eu estou mais interessado, de certa forma, a gente busca mais como empresa as pessoas que tenham a atitude correta e a vontade de aprender. Porque se a pessoa tem a atitude correta e a vontade de aprender, a gente tem o ferramental para desenvolvê-la. Até porque a tecnologia de hoje não é a mesma de ontem e não vai ser a de amanhã. Então, assim, a pessoa tem que ter, na verdade, essa adaptação, tem que ter essa curiosidade intelectual, disponibilidade para aprender. O resto a gente vai oferecendo. Obviamente que você sempre vai ter aquelas pessoas que são super diferenciadas e também a gente busca, através de proximidade com universidades, com outros meios acadêmicos, para trazer essas pessoas para o nosso ambiente. Mas, de verdade, quando você pensa numa empresa que hoje está com mais de 7 mil funcionários, a gente busca mais a pessoa que tenha a vontade de aprender. A tecnologia, ela é uma ferramenta, então a atitude vem primeiro do que a tecnologia. É interessante pensar nisso até nos grandes desafios que a gente tem em relação às pessoas se adaptarem a uma nova realidade, né? A gente fala muito da ideia de que empregos vão deixar de existir, mas existe muito essa relação de as pessoas talvez não tenham a velocidade necessária para se adaptarem a uma nova realidade, né? E ter empresas que pensem dessa maneira acaba sendo interessante para que possam possibilitar que as pessoas tenham a capacidade de se adaptarem a uma nova realidade. Né? Normalmente tem até a teoria darwiniana, né? Quem sobrevive não é necessariamente o mais forte, é o que se adapta mais rápido. Então, assim, a adaptação novamente surge como um tema central, né? A gente tem que se adaptar às novas circunstâncias e quanto mais rápido você faz isso, maior é a chance de você sobreviver e ter sucesso no futuro. Muito bom. E um outro desafio também atrelado ao negócio que você está à frente hoje é a segurança de dados, né? Talvez seja o grande desafio que empresas como a Serasa Experian estão vivendo em relação a isso, em relação à manutenção do negócio, à prosperidade. Como é que vocês lidam com segurança de dados no seguinte sentido? Não falarem o que vocês fazem especificamente, mas qual é a prioridade disso hoje na empresa? Quais são os grandes desafios para se manterem atualizados quanto a isso? O que você tem para nos falar sobre? Obviamente que essa é uma área muito crítica, não só para a gente, mas obviamente que no nosso ramo de negócio, na nossa atividade, isso é preponderante. Então, novamente entra a tecnologia, né? A gente está sempre buscando se manter super atualizado com todos os mecanismos de proteção que se pode ter dentro dos sistemas, das bases, enfim, tem toda uma tecnologia, tem toda uma técnica para se fazer isso. Mas, novamente, surge o elemento humano, né? O elo mais fraco de todas as cadeias, quando você fala de segurança da informação, né, em geral acaba sendo o elemento humano, né? Então hoje você tem o que é conhecido como phishing, toda essa engenharia social que faz com que eventualmente uma pessoa, às vezes até sem nenhuma malícia, acabe entregando uma informação relevante que permite que um hacker ou um elemento, né, um ator malicioso possa fazer algum dano para a empresa. Então, o treinamento constante é realmente super importante. E a gente colocar nesse treinamento também quais são os elementos que as pessoas usam de forma maliciosa para ter acesso aos seus dados, né? Você vê isso no celular diariamente, inclusive até é uma pena, né? Às vezes as pessoas com um pouco mais de idade são mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. Então, assim, lamentavelmente, né, no Brasil a gente tem o Brasil é o segundo país com mais
fraude, com mais ataques que a gente tem no mundo. E a gente só perde para outros países, no caso dos Estados Unidos, mas é porque tem uma diferença também populacional. Então, assim, o Brasil ele tem essa característica, né, de explorar muitas vezes vulnerabilidades. Então a gente tem que se manter constantemente atualizado, tecnicamente falando, mas no final do dia também engajar os funcionários para que estejam sempre alertas para não cair eventualmente num phishing, num vishing. E agora com inteligência artificial ainda, né, você pode produzir até vídeos que realmente é difícil de distinguir se eu estou falando com o Tomás realmente ou se eu estou falando com uma inteligência artificial que está se passando pelo Tomás. Isso é muito complexo no ambiente corporativo hoje. Totalmente. Inclusive, aqui nós não somos construções de inteligência artificial, então fique tranquilo. E você que está assistindo, eu sou de carne e osso, o Valdemir é a mesma coisa, a equipe, Theo que está aqui, somos uma construção orgânica, né, no ambiente digital. Mas você levantou uma bola super, super interessante que para nós que não somos profissionais de tecnologia, pessoas comuns, meio que se cria um sentimento de paranoia, assim, né, vou dar um exemplo aqui. A gente teve, inclusive na Fundação Dom Cabral, eu recebi um e-mail uma vez de um treinamento, de alguma coisa, e eu deixei de responder aquilo porque tinha um erro de português. E na digitação, né? Normal, acontece, mas assim, você fica pensando que um e-mail profissional, de um agente profissional, ele não pode ter esse tipo de coisa. A comunicação, ela precisa ser perfeita, e qualquer erro de acentuação, de pontuação, isso te coloca numa situação de isso é phishing, eu não vou clicar, eu não vou cair nessa, né? Então cria-se um pouco desse sentimento, né? Como é que você vê, inclusive, isso no sentido de que às vezes as pessoas estão até se defendendo até demais com questões em relação ao ambiente digital, ou nunca é demais na sua visão? Nunca é demais, porque o lema é, na dúvida, não clique. na dúvida, reporte, que aí a gente faz o processo de verificação e aí falando, não, realmente é sólido, você pode clicar porque realmente é da empresa. E cada dia eles estão mais especializados, então é muito difícil, às vezes, você perceber. Às vezes pode ser um errinho de português, às vezes de a origem. Então, assim, você tem que estar atento mesmo, né? E é nesse momento da distração que acontece a vulnerabilidade, né? Às vezes você, rapidamente, no seu dia a dia, na corrida do trabalho, você fala, não, isso aqui realmente era um treinamento da fundação, eu vou fazer. Aí já era. Já era. E, Valdemir, que outros desafios no seu dia a dia você vê hoje a Serasa Experian vivenciando, além dessa relação de segurança de dados, mas que outros pontos você acredita que são fundamentais, são cruciais hoje para, não somente para a manutenção do negócio, mas também para o crescimento do negócio? Veja, tem sempre a questão de talentos, né? E esses talentos estarem engajados com o propósito da empresa, realmente trabalhando com dedicação para superar muitas vezes desafios que surgem no dia a dia, né? E obviamente que a gente tem a empresa já bastante consolidada e também sendo desafiada diariamente, né? Com startups, com novas tecnologias. No final do dia, o talento é o que vai fazer, né, a empresa prosperar. E quando a gente fala de talento, a gente está lidando agora com uma situação mais desafiadora, que é várias gerações trabalhando em conjunto, né? Então, a gente já tem, né, toda a nova geração entrando. A empresa é uma empresa relativamente jovem do ponto de vista de faixa etária, né? A gente tem uma população média de 34 anos, né? Mas a gente tem, né, pessoas como eu, que estão um pouquinho mais avançado na curva, e pessoas entrando agora, de 18 anos, 20 anos. Então, a convivência, né, de todas essas gerações, e você conseguir engajar cada geração de uma forma diferente, mas no final do dia realmente fazer com que as pessoas usufruam do melhor que cada geração pode trazer para a mesa, né?
é o mais legal, né? De você ver que cada geração, ao seu tempo, pode contribuir para ter um produto ou uma solução muito mais robusta para o mercado, né? E isso é o que a gente eventualmente chama de diversidade, equidade e inclusão, né? Mas a inclusão tem que ser genuína, né? Realmente tem que ouvir e respeitar as opiniões dos diferentes grupos. Não tem um grupo que está certo e o outro que está errado. São perspectivas diferentes. Hoje as empresas elas vivem até talvez a grande aurora da diversidade geracional, né? Em que você tem 4, 5 gerações, às vezes, trabalhando num mesmo contexto. E relacionando essa conexão entre diversidade e tecnologia dentro desse ambiente que a gente está falando de Serasa Experian, como é que vocês desenvolveram o programa Transforme-se, né? Sim. Conta pra gente um pouco desse programa. Transforme-se, ele surgiu, obviamente, foi uma das primeiras coisas que eu trabalhei com a equipe, né, de responsabilidade social da empresa. Qual era a diferença, né? Não que estava errado, simplesmente assim, a gente fazia muita coisa de voluntariado, por exemplo, de dar presentes no Dia das Crianças, de ir eventualmente numa comunidade mais carente, fazer algum tipo de apoio, mas era muito pontual. E eu não tenho absolutamente nada contra isso, eu acho super bacana mesmo que se faça. Mas isso não transforma a vida das pessoas. Então, o Transforme-se surgiu de uma ideia de canalizar recursos para criar um impacto né, transformacional na vida das pessoas. Obviamente que quando você faz isso, você diminui a escala das pessoas que você consegue atingir. A nossa ambição é de transformar a vida de uma pessoa para cada funcionário que a gente tem na empresa. Então, a gente tem 7.000 funcionários. A gente quer transformar a vida de pelo menos 7.000 pessoas. Pelo menos 7.000 pessoas. E aí surgiu o Transforme-se, que é um programa voltado para promover capacitação em tecnologia para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente foi fazendo vários grupos, né? Começamos com meninas em situação de vulnerabilidade social, depois passamos para fazer com pessoas com deficiência, depois fizemos com outros grupos e a gente foi fazendo isso. A gente tem agora uma parceria grande com a Gerando Falcões, porque, por incrível que pareça, mesmo quando você tem essa vontade, às vezes para você chegar numa comunidade mais carente, você não consegue. A gente teve exemplos, né, no Rio de Janeiro e em outros lugares, onde, mesmo com as pessoas querendo fazer, o entorno, né, estava controlado por grupos, né, que atuam naquelas regiões, e a gente não conseguia chegar. Obviamente, trazendo até risco, né, para as pessoas que estavam de voluntário fazendo aquele trabalho. Então, essa parceria tem gerado a possibilidade da gente ampliar o impacto. Mas toda a questão aqui através da tecnologia, transformar a vida das pessoas. Quando a gente foi fazendo esse processo, a gente foi aprendendo. Foi um processo enorme de aprendizado para a gente também. Porque a gente falou, olha, a tecnologia só também não vai dar, porque tem outros problemas mais críticos embaixo. Então, a gente foi trazendo outras especialidades para compor vamos chamar assim, essa disciplina, né, de ajudar as pessoas. Então, vai desde apoio social, às vezes até com questões mais fundamentais do ensino, para a pessoa realmente tirar o máximo de proveito depois da tecnologia que a gente está ensinando. E a gente procura também abrir oportunidades de emprego para essas pessoas que passaram pelo treinamento. É um treinamento longo, não é um cursinho de meia hora. Então, assim, no mínimo 6 meses de aprendizado prático. E depois as pessoas se recolocam. O que a gente mede é se realmente, depois de passar, a gente teve sucesso. E o sucesso quer dizer, a gente conseguiu aumentar substancialmente a renda familiar daquele grupo que a gente trabalhou. Muito bom. Não são as pessoas que participaram do curso, é quantas pessoas realmente tiveram a sua vida impactada positivamente e se transformou, vamos dizer assim, profissionalmente. Tipo um efeito dominó positivo. Exatamente. Assim, né? Muito legal, muito legal.
E essa ação que vocês fazem, né? E pensando num macroambiente assim de mais organizações, no nosso contexto organizacional mesmo, de negócios, você enxerga o papel das grandes empresas na geração de mobilidade social da mesma maneira que vocês estão fazendo hoje? Ou seja, outras empresas também deveriam fazer isso? Ou você acredita que isso faz parte da missão de gerir uma empresa, um papel social que organizações possuem hoje também é gerar esse impacto positivo? Qual que é a visão que você tem sobre isso? Eu acho que é fundamental. Talvez um paradigma que a gente tenha que quebrar aqui no Brasil é essa segregação de grupos que acham que certas coisas têm que ser o Estado, certas coisas têm que ser o setor privado, e que uma companhia não pode trabalhar com o governo, e o governo muitas vezes não querendo ou achando que não deve trabalhar com as empresas. No final, nós estamos todos na mesma sociedade. Então, sim, faz parte do trabalho de um executivo e da empresa ajudar a melhorar a mobilidade social. E aí, como eu entendo que isso deve ser feito, e talvez a conexão com o Transforme-se. Se você pega as empresas, você vê tanto conhecimento lá dentro, pessoas experientes, pessoas que têm um conhecimento super relevante e que pode causar um impacto positivo na sociedade através dessa distribuição do conhecimento, né? Dando acesso ao conhecimento. E aí eu sempre uso essa palavra com o time, né? Eu falo, olha, essa questão ela supera a matemática, né? Porque o conhecimento, quanto mais você divide, ele mais se multiplica. Sim. Então ele quebra a regra matemática. Então, assim, você imagina se todas as empresas se propusessem a fazer programas, e eu sei que muitas delas já fazem, mas você tem um impacto na sociedade enorme. Sim. E essa distribuição, criar acesso ao conhecimento, para mim, é um papel da empresa e que pode ser transformador para a sociedade brasileira. Não, e faz total sentido isso, porque se a gente olhar organizações, elas são casas de conhecimento, né? Então, se uma organização fecha, ela falha, ela deixa de existir, além, obviamente, dos empregos, das famílias, a gente está falando de um conhecimento que se perde, né? Sim. Totalmente. Então, é interessante pensar nessa ideia de que organizações também são potencialmente disseminadoras de conhecimento, né? Então, poxa, fica aí uma sugestão aí para outras organizações pensarem também. Não é só o mundo acadêmico que tem conhecimento, né? Sim. O conhecimento está na sociedade como um todo, né? Então, obviamente, eu falei do governo, mas também as próprias universidades. Não é o caso exatamente da Dom Cabral, que ela se aproxima muito, né, do executivo, das corporações, mas outras universidades a gente vê que tem um distanciamento, né? Olha, a universidade não pode se envolver com a empresa privada, e aí tem um monte de preconceitos envolvidos nisso. Não, na verdade, nós deveríamos juntar todas as forças e não criar fricção nessas coisas. Muito bom. Waldemir, vamos seguir aqui para a parte... Estamos quase no final da nossa conversa. E eu queria falar, obviamente, de propósito e legado. Queria saber de você, como é que você... Que legado que você vem construindo hoje, que você se vê construindo alguma coisa para durar, para ficar, para servir de lição, de herança para outras pessoas, outros líderes que vão seguir os seus passos. Que legado é esse que você está construindo? Essa é sempre uma pergunta desafiadora, né? Para falar a verdade, eu nunca penso muito nisso, sabe? Eu coloco as coisas assim, eu tenho um propósito, né, e tenho meus valores. Obviamente que eu, como CEO de uma empresa, eu quero, obviamente, que a empresa prospere. Porque eu acredito nisso, né, que uma empresa, quando prospera, gera prosperidade para os seus funcionários e, por sua vez, gera prosperidade para as famílias desses funcionários. Então, assim, o objetivo de crescer dentro da empresa, de realmente alcançar novos padrões de desempenho, tanto financeiro, econômico,
é porque eu acredito muito na prosperidade, né? De melhorar a vida das pessoas através da criação de prosperidade. E ela vem através do crescimento da empresa. Então, eu acredito nisso. E dentro dos meus valores. Então, assim, o que são esses valores? Eu jamais vou fazer alguma coisa que eu não considero que seja eticamente correto ou que dentro das escolhas difíceis que a gente tem, impactar a vida das pessoas absolutamente de forma discriminatória. Então, assim, para mim, gerar prosperidade é uma forma de deixar um legado. E se você pensar, né, na Serasa Experian e outras empresas, mas pensa, ela existe no Brasil há 55 anos. E se hoje a gente tem 7 mil funcionários, é porque alguém lá atrás teve essa ideia e foi construindo isso. Então, assim, eu também tenho o maior respeito pelas pessoas que passaram antes de mim nesse cargo, porque se eu tenho esse cargo hoje é porque alguém trabalhou. Então, eu estou vendo melhor hoje porque eu estou sobre os ombros de gigantes que me antecederam, né? Então, assim, esse reconhecimento também de tudo que já foi construído é um pouco do que eu gostaria. Eu gostaria que lá na frente alguém falasse, olha, a Serasa Experian hoje é muito maior aqui no Brasil e é muito mais próspera porque eu também consegui causar esse impacto positivo. Muito legal. E Waldemir, pensando em futuros CEOs da Serasa Experian que daqui 50 anos vão aí comemorar 100 anos de empresa, pessoas que vão te ver no futuro, que conselhos que você deixaria para essas pessoas construírem um legado duradouro? Nunca se afaste dos seus valores. É a única coisa que eu acho. Porque às vezes você pode atingir um grau de crescimento, seja econômico, financeiro, de uma forma talvez rápida, mas que você deixou muito rastro de sangue pelo caminho. Fez muitos inimigos. Fez muitos inimigos, né? E não trouxe o bem, né, para o maior número de pessoas possível, né? Então, assim, se você realmente pensar na vida, que é só um período relativamente curto que a gente está aqui nessa vida, né? E também não sou muito de acreditar que tem uma vida depois, eu não me pauto muito por isso, né? Não que eu não tenha respeito por isso, eu estou dizendo assim, Sim. A gente tem que fazer o que a gente acha o que é correto agora, né? Então, assim, não se afasta disso, porque de uma forma ou de outra vai te trazer sofrimento lá na frente. Muito bom. E, bom, a gente está finalizando aqui o nosso episódio, Waldemir, mas antes da gente terminar, a gente sempre segue para pedir recomendações do nosso convidado. E você não vai ser diferente aqui nesse season finale. O que você recomendaria para a gente assistir, viver, ler? O que você traz de recomendações? Cara, eu sou muito eclético na minha literatura, né? Agora eu tô lendo, por exemplo, do Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Que maravilhoso. Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho, mas eu gosto de ler, né? Li também Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Assim, tem coisa assim que eu não sou capaz muito de... Até agora eu posso te adiantar que foi as melhores recomendações desta temporada, tá bom? Então, assim, eu leio muitas coisas. Obviamente que eu não sou muito do mundo acadêmico, então quando fala do mundo do trabalho propriamente dito, eu leio coisas assim... de como transformar a empresa, essas Sim. coisas. E eu vou lendo, mas a maior parte dos livros, né, de negócios, eles têm uma ideia básica e depois eles têm uma série de coisas que são redundantes. Então você fala, olha, eu peguei já o conceito, talvez não me dedico muitas vezes a ler um livro de 500, 600 páginas, porque quando você olha assim, exatamente o que está por trás daquilo é uma teoria bacana. Sim. Mas eu li bastante coisa de negócio, então não vou recomendar não, porque cada um tem a sua trilha. Com relação a filmes, eu gosto de muitos filmes, também muito eclético, né? Até a gente assistiu recentemente, né? Ainda Estou Aqui, achei muito brilhante o filme, né? Sim. A gente tem que pensar exatamente, ou tentar... Eu vivi uma parte daquela história, né? Eu era pequeno, mas vivi uma parte daquela história, então... Para mim foi interessante ver como eles colocaram o filme.
Mas, em geral, quando eu assisto o filme, é muito mais com o objetivo de me distrair realmente do que ficar pensando, né, na série. Então, assim, olha, eu sou muito eclético na literatura. Então, eu gosto de observar diferentes pontos de vista e tentar formar a minha própria opinião a partir dessa visão mais ampla dos diferentes aspectos que tem, seja na literatura, seja nos filmes e, obviamente, no trabalho. Muito legal, muito legal. Valdemir, eu queria muito te agradecer por estar aqui nesse nosso último episódio da temporada. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, que você gostaria de mandar como mensagem? Cara, a gente sempre quando pensa, né, no executivo ou na carreira profissional, né, as pessoas acham muitas vezes que vão ter saltos quânticos, né? Mas, na verdade, é a construção diária que vai fazer você chegar onde você quer, né? Então, talvez o meu único recomendação seria usar de determinação para fazer as coisas, né? Só não virar teimoso, né? Mas que é uma diferença entre teimosia e determinação. Mas sim. A determinação vem de você ter clareza do propósito que você quer atingir e, obviamente, usar de diferentes maneiras para se atingir aquele propósito, né? E não ficar aí insistindo na mesma forma. Então, tenha determinação, porque às vezes demora muito mais tempo do que você imagina para se atingir um lugar. Mas se você perseverar, ter essa determinação, você vai chegar lá. Muito bom. E com essa mensagem, nós terminamos aqui a nossa primeira temporada do FDC Legacy Talk. Você gostou de estar aqui, Valdemir? Adorei. Muito obrigado aí por me receber nesse espaço maravilhoso, a sua companhia. Foi muito legal. Muito, muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, Valdemir Bertolo, que é CEO da Cedasa Experian. Obrigado mais uma vez por estar aqui e muito obrigado a você que nos assistiu em toda essa temporada. Estamos finalizando aqui a primeira temporada do FDC Legacy Talks. Eu queria muito agradecer, além de você que nos assistiu, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco, que aceitaram os nossos convites e nos ensinaram tanta coisa. Agradecer, obviamente, a Futurum Group por ceder aqui essa powerhouse do conhecimento, onde a gente aprendeu tanta coisa. E toda a equipe aqui envolvida, Theo, Ana Celina, Júlia, todo mundo que está aqui ajudando a construir esta produção, que é o FDC Legacy Talks. E a gente se vê no próximo ano, em uma próxima temporada. E se você não assistiu ainda qualquer um dos episódios, começou a assistir hoje, tem aí vários outros episódios para você assistir. É só acessar o sejarelevante.fdc.org.br ou procurar a gente no Spotify, no YouTube também. Vocês vão encontrar o conteúdo lá do FDC Legacy Talks, tá certo? Um beijo para vocês, excelentes festas e a gente se vê no futuro. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Tomás Castilho, apresentador do FDC Legacy Talks, uma iniciativa do CEOs Legacy composta por líderes empresariais e capitaneada pela Fundação Dom Cabral para a construção de ações relevantes e sustentáveis para a sociedade, empresas e meio ambiente. O FDC Legacy Talks é uma parceria com o Futurum Group, gestora de capital e hub de inovação de atuação global, que conta com estrutura de ponta para empresas, investidores e empreendedores.